Estilos e contrastes. Páginas 52 até 55. Estilos e contrastes. Estudamos alguns estilos musicais, mas afinal, o que é isso? Estilo é uma maneira especial de fazer arte. Em música, características específicas de ritmo, formas, timbres representam um estilo que pode ser de uma região, de uma época ou de um artista. Número 1. Faça uma pesquisa com seus familiares e descubra qual estilo musical eles ouvem mais e relate a seguir. Você pode perguntar e depois colocar aí, então é uma resposta pessoal. Agora existe a música popular. É a música do povo, com formas simples, como resultado da mistura de tradições e estilos que caracterizam as canções cantadas e tocadas nas rádios e na televisão, geralmente acompanhada por violão, percussão e um instrumento de sopro. A música erudita, também chamada de música clássica, geralmente é composta por uma orquestra, instrumentos ou cantores e possui uma estrutura com mais riqueza de detalhes e características específicas. Ouça a música erudita de Vivaldi, que seu professor irá reproduzir, e observe o quadro O Violeiro, de Hernani Cortati.
Muito bonito, né, pessoal? Ó, na número 3 pede para você fazer o seguinte: ao escutar a obra musical de Vivaldi e apreciar a pintura de Cortati, que características você percebe em cada uma delas? Eu fiquei pensando, o que será que você está vendo? Eu estou vendo muito colorido, eu estou vendo bastante animaizinhos, passarinhos, insetos. A música é alegre, é para cima, viva. E você, o que você pensou? Eu escrevi assim, ó, apesar de ser uma resposta pessoal, que eu vi alegria, dinamismo, multicolorido. E daí no exercício 4 tá falando assim: observe novamente a pintura e escreva abaixo os elementos que caracterizam a primavera. Então, flores coloridas, insetos e pássaros. E faça a releitura da obra O Violeiro. Na releitura, você tem como colocar alguma característica que você quer. Daí eu observei que quando a gente trabalha as imagens no próprio Word, ele dá uma opção de mudar um pouquinho a figura, fazer um trabalho artístico. Então eu trouxe aqui, ó, essa feita com gotinhas e essa feita com bolinhas. Eu achei interessante. Mas você vai fazer a sua, porque também é uma resposta pessoal, combinado? Quando os elementos se combinam entre si, sem competição, eles estão em harmonia. Na arte, principalmente, podemos observar a existência constante do contraste e da harmonia. Contraste é a diferença entre dois ou mais elementos. Desenhe elementos que apresentam contraste em relação a tamanho, cor e forma. A tamanho, pequeno, grande. Cor, claro, escuro. E forma, poxa, uma coisa que é redonda, uma coisa que é quadrada, uma coisa que é retinha, uma coisa que é toda bagunçada. Então, eu pus alguns exemplos aqui, ó. Isso é um contraste de um exame de saúde, em que você tá vendo aí, gente, um exame em que tá destacando a parte interna do intestino, né? Estômago, intestino aí, e a parte muscular e óssea está escuro. Isso é exame de contraste. E agora eu coloquei aqui, olha, contraste com relação às cores. Essas cores estão bem diferentes do primeiro quadro. No segundo, com relação a tamanho também, né? E aqui, ó, mais contraste de cores, mais contrastes também, olha. Então, o contraste é uma coisa bem interessante. Faça sua liçãozinha ali que vai ficar bonito. Olha que interessante essa combinação de cores. Aí você vê todo o espectro de cores, né, das cores principais, e ele está mostrando quais são as cores complementares, que são opostas, as análogas são as que ficam uma ao lado da outra. Triangulação é quando você pega cores que vão pulando, ó, tá pulando de 3 em 3, tá vendo? Meio complementares, em que você usa cores do lado e pega a oposta do meio. Retangulares, a combinação, e quando é combinação dos quadrados. Isso aqui dá um certo contraste, mas ao mesmo tempo combina. É uma coisa interessante essa combinação de cores. Olha essa obra que usa também contrastes, né? Tanto de formas quanto de cores. E é uma obra de arte. Olha que legal, aí é de luz, é uma foto essa. Lá atrás são lâmpadas, tá vendo? Coloridas. Tem até pessoas lá dentro. E essa senhora está passando na frente. Como ela não está iluminada, ela contrasta com as cores do fundo. E aqui eu deixei um espaço para você pensar como que é legal esse mundo, que não é tudo de uma cor só, que não é tudo do mesmo tamanho. E o grande artista que fez tudo isso e deu essa criatividade pra gente, permite que você use a sua. Aproveite para desenhar, para pintar. Se você tem um instrumento em casa para tentar tocar, inventar, compor músicas, você tem criatividade e coloque ela para funcionar. Um beijo e até a próxima aula!